Olá a todos e a todas. É com grande alegria que nós estamos aqui hoje para falar um pouco mais sobre a doutrina dos Espíritos. Hoje nós vamos apresentar a aula 4, a influência dos Espíritos no mundo corpóreo. Eu sou Lidinha e o curso é os Fundamentos da Doutrina Espírita pelo Espírita Info. Bem, ocupações dos Espíritos. Todos os Espíritos têm ocupações e missões a cumprir. São de dois tipos que a gente pode falar. Uma é para o próprio desenvolvimento espiritual, para suas próprias capacidades, e as outras missões e tarefas são oferecidas por Deus ou por espíritos superiores. A ocupação dos espíritos, ela é contínua, não para, está sempre em movimento. E todos esses espíritos, não importa em que grau estão, eles estão fazendo alguma coisa. Então, vejamos, na escala espírita que foi vista na aula anterior, o que a gente sabe? Que há espíritos primitivos, né? Esses espíritos primitivos, eles dão conta dos fenômenos da natureza. E eles são direcionados por espíritos mais superiores que se ocupam com a sua organização, e com essas forças oriundas da natureza. Então, eles têm ocupações, bastante ocupações. Os espíritos inferiores têm interesses egoístas. Eles são mais ligados às questões materiais. Mesmo que essas tarefas, esses trabalhos, eles sejam voltados para o mal e para essas questões egoístas, na verdade, eles estão fazendo alguma coisa. Eles estão em busca de dinheiro, eles estão em busca de prazer, eles estão em disputas, e mesmo isso é trabalho. Já os espíritos superiores, eles trabalham o tempo todo, em todas as tarefas possíveis e inimagináveis para nós. E esses espíritos, eles, dependendo do grau de evolução deles, eles descansam, eles podem até descansar. Então, por exemplo, os espíritos inferiores e os primitivos, eles dormem, como nós dormimos às vezes, descansam, eles gastam energia mesmo, porque eles estão muito próximos aos fenômenos físicos do planeta. Então, eles também se sentem cansados. Já os espíritos superiores, eles não sentem cansaço. Quando sentem cansaço, eles trocam de uma tarefa para outra. Então, eles realmente não descansam, não tiram férias, né? Então, os espíritos superiores, eles têm diversas atividades. Quanto mais evoluídos, maior o alcance dessa ação. Então, vejamos, Jesus, ou Buda, tem missões globais. Tem missões que atingem milhares de pessoas, bilhões de pessoas, né? Eles influenciam espíritos que têm alta envergadura, Confúcio, Paulo de Tarso, Francisco de Assis, entre outros mais diversos. Esses, por sua vez, também vão influenciar aqueles hierarquicamente menos elevados, e assim por diante. São missões para grandes parcelas da população, e eles vão influenciando uns aos outros até atingir a humanidade inteira, né? E eles não atuam somente nas religiões, eles atuam no progresso da ciência, da economia, da tecnologia. E eles também operam sobre determinadas regiões e estados, nações. Muitas vezes eles estão focados em determinados países. Tarefas complexas, como, por exemplo, o desenvolvimento coletivo de uma sociedade. Às vezes eles estão ligados à infraestrutura de determinado país. E tem diversos tipos de responsabilidade no nível coletivo. Além disso, há espíritos que estão em um grau um pouco menos elevados do que esses. Eles têm tarefas também mais restritas, por exemplo, velar hospitais, presídios, organizações de todos os matizes, proteger esses ambientes contra falanges do mal, contra qualquer eventualidade negativa que venha acontecer, incitar as pessoas a trabalhar melhor. Então, eles estão ali justamente para o progresso, para incentivar esse progresso através do estudo, do desenvolvimento organizacional, até mesmo da tecnologia. Eles também, alguns espíritos, eles velam por grupos familiares que atuam nas cidades. Então, muitas vezes, aquelas cidades que têm famílias tradicionais,
e que muitas vezes fazem progredir uma cidade inteira, né, pela sua influência, eles também atuam sobre essas famílias. Eles também atuam individualmente sobre os enfermos de todos os tipos. E, claro, atuam e influenciam os médicos, enfermeiros, fisioterapeutas, psicólogos, todas essas pessoas que lidam com esses doentes, eles também podem atuar de maneira individual ou de maneira coletiva. Nesse sentido, Kardec faz uma interessante pergunta aos espíritos. No Livro dos Espíritos, na 462, está escrito o seguinte: é sempre de si mesmo que os homens inteligentes e de gênio tiram as suas ideias? Ou seja, será que essas pessoas que estudam, que trabalham e que são destacadas no meio em que elas atuam, nas ciências, né, na política, será que é só delas mesmas? Bom, tem várias explicações. A primeira delas, a origem é do seu próprio espírito, ou seja nessa encarnação mesma, seja em encarnações passadas, esse espírito, ele trabalhou, ele estudou, então ele tem o seu mérito próprio, né? Ele tem a sua individualidade, ele tem o seu desenvolvimento próprio, né? Tem as ideias que são sugeridas por espíritos amigos, muitas vezes espíritos que têm muita afinidade com as questões que ele estuda, né, ou trabalha, ou mesmo com esse próprio espírito. Então, esses amigos vão atuar através das inspirações, das ideias, dos sonhos, às vezes imagens que vêm na sua cabeça durante o estudo ou durante o sono, né? Então, conforme os espíritos dizem para Kardec, isso é uma verdadeira evocação. O fato de estudar, o fato de você trabalhar, de focar em determinado progresso da humanidade, que vai auxiliar realmente a determinado número de pessoas, isso realmente tem interesse muito específico dos espíritos superiores. Por exemplo, na revista Galileu relata várias pessoas que tiveram sonhos e acabaram influenciando na sua carreira e na vida de muitas pessoas. Uma delas é Albert Einstein, né? Einstein foi um dos grandes cientistas ainda conhecido no mundo, né? Por sua contribuição na teoria da relatividade, na ciência física, etc., com vários estudos, e tem características, né, próprias, muito marcantes, ele ficou registrada aquela imagem, o ícone, né, de um cientista meio louco, né, que está sempre focado naquele serviço. Então, ele dizia que tinha muitos sonhos, ele tinha essa mania de anotar os sonhos dele, anotar as coisas que ele lembrava dos sonhos, né? E uma vez ele teve um sonho que ele estava pilotando um trenó que descia a toda velocidade em um morro repleto de neve. E, de repente, esse trenó estava tão rápido que atingiu a velocidade da luz, fazendo com que todas as cores se unissem em uma só. E é isso, o interesse pela velocidade da luz, segundo dizem, teria começado a partir desse sonho. Niels Bohr também foi um cientista que trabalhou muitos anos, um dinamarquês, que ganhou o Prêmio Nobel de Química em 1922, por ter estudado sobre o modelo atômico, né? E ele teve um sonho, há muitos anos atrás, que ele estava sentado no Sol, com todos os planetas se movendo ao redor, em pequenas cordas. E esse sonho, ele fez questão de falar que ele não escondia essa importância dos sonhos, porque foi fatídico para que ele realmente descobrisse a forma de estudar melhor os átomos. Os espíritos inferiores também agem de vários modos, mas a sua maneira de agir é mais restrita. Eles atuam mais sobre indivíduos do que na coletividade, porque o raio de ação deles é diferente dos espíritos superiores. Os espíritos superiores, eles já comandam eles já controlam os pensamentos, eles já conseguem emanar pensamentos de grande alcance, e eles influenciam milhares de pessoas ao mesmo tempo. Isso significa que eles estão em vários lugares ao mesmo tempo, né? Então, muitas pessoas que, por exemplo, oram para Jesus, Jesus disse que ele estaria onde tivesse 2 ou mais pessoas reunidas. Ora, então ele é capaz de atingir todas essas pessoas ao mesmo tempo. Diferentemente dos espíritos inferiores. Os espíritos inferiores não têm essa capacidade. O que acontece muitas vezes é que eles influenciam, eles juntam em grupos,
né, em grupos muito grandes, esses espíritos maléficos, e atuam em conjunto sobre determinadas regiões, sobre países, sobre governos, incitando guerras, conflitos, sofrimentos de toda sorte, destruições, né, da natureza e todas as coisas que a gente vê acontecendo. Então, esses espíritos realmente eles trabalham em conjunto. Outras formas deles influenciarem as pessoas é exaltar o orgulho, a vaidade, afastando daqueles que poderiam esclarecer. É o oposto quase ao confronto. Então, muitas vezes, antes do espírito, o espírito embusteiro, esse espírito inferior, que ele quer atingir um objetivo, ele quer fazer o mal, ele muitas vezes incita a pessoa ao orgulho dela, à vaidade dela, para que ela fique inchada, para que ela fique, eu sou melhor, eu sou isso, eu sou aquilo. Né? Por isso que Jesus falou, né, nos avisou através do evangelista Mateus, vigiai e orai para não cair em tentação. Mas a gente tem que lembrar que nem os espíritos superiores e nem os espíritos inferiores agem sem a permissão de Deus. Tudo que acontece no planeta Terra tem a permissão de Deus. Se não acontece, é porque não tem a permissão de Deus. Né? Isso a gente pode ter certeza absoluta. Mas o alcance da atuação desses espíritos superiores ou inferiores dependerá das diversas leis físicas e morais que podem anular, modificar, abreviar ou intensificar as ações dos espíritos. Então, é pelas leis que Deus permite ou não que essas influências aconteçam, essas coisas, essas ações realmente se efetivam, né? Só que há uma diferença. Os espíritos superiores, eles possuem um grau maior de consciência sobre como essas ações interferem no futuro sobre as pessoas e povos. Eles avaliam quais as medidas corretivas ou impeditivas para os planos das entidades inferiores. Então, eles sabem o que vai acontecer. Eles sabem agir. Nos diversos graus evolutivos em que esses espíritos trabalham muito próximos, né? Os espíritos superiores, os amigos espirituais, que trabalham muito próximos às pessoas, até aqueles que trabalham no nível próximo a Jesus, eles conhecem, eles trocam informações entre eles e conhecem maior, compartilham, né, esse conhecimento de forma a evitar ou abreviar ou modificar essas ações que os espíritos inferiores fazem, né? Então, é dessa maneira que Deus impede que esses espíritos maus eles façam o que eles quiserem. Porque senão a gente estava entregue realmente, conforme algumas religiões professam, não entregue realmente ao diabo. Não é assim que acontece. A lei de afinidade, ela rege essas influências. Então, a gente percebe que os espíritos só são atraídos pelos pensamentos e sentimentos similares, né? É claro que se a gente tiver um conhecimento de si mesmo, saber aonde está o nosso pensamento, Jesus já falava, a boca daquilo que o coração está cheio. Então, essa afinidade de pensamentos, de colocações, de palavras, né, elas atraem determinados espíritos. Para a gente saber que tipos de espíritos que estão conosco o tempo todo, a gente tem que fazer essa autoavaliação, esse conhecimento de si mesmo, né? Então, avaliar as situações em que nós provocamos ou somos provocados pelo mal e que acabam por voltar contra nós mesmos, né? A raiz de todo o mal vem do orgulho, vem do egoísmo, da vaidade. Essa é a raiz dos nossos comportamentos infelizes. Mas quais os comportamentos infelizes que nós estamos tendo que têm essas raízes, né? Às vezes, uma inveja, né, costumeira, e essa inveja acaba por prejudicar as pessoas. Ora, se a gente tem uma inveja e que a gente acaba prejudicando as pessoas que nos cercam, né, há espíritos que vão contribuir com isso, vão ajudar nesse intento, se é esse intento nosso, né? De igual modo, quando a gente tem um amor, a caridade, tem vontade de ajudar as pessoas, de boa vontade, com o coração realmente puro, é claro que há espíritos que vão nos ajudar nesse intento, vão nos intuir da melhor forma, nos levar a determinadas situações que vão fazer a gente praticar
a caridade, ter benevolência para com as pessoas. Então, as duas situações ocorrem de igual forma. Ora, a gente deve, então, entender como é que os espíritos influenciam em nossos pensamentos. Como é que eles agem, né? Bom, primeiro, eles agem tanto sobre a matéria quanto sobre o pensamento. Então, são duas formas deles agirem, tá? Como eles são forças da natureza, que atuam sobre o mundo físico, tem duas maneiras de atuarem. Uma é através da mediunidade e a outra através da intuição, da inspiração. Então, pela mediunidade, eles podem atuar tanto na matéria quanto pelo pensamento. Vocês vão ter uma aula sobre mediunidade, vocês vão saber. Então, no caso da mediunidade, essa mediunidade pode ser de efeitos físicos, de psicografia, que a pessoa pode escrever cartas de pessoas que já desencarnaram. Essas pessoas podem ouvir os espíritos, né? As pessoas ficam falando mesmo no ouvido dos espíritos. Eles podem escutar os pensamentos, algumas imagens podem vir, né? Para que os espíritos para que o médium veja aquilo. Neste caso da mediunidade, somente quem está presente na reunião, né, muitas vezes quem está próximo ao médium, é que vai escutar, vai poder escutar junto com ele. Muitas vezes vai escutar, vai ver a comunicação, vai ver os fenômenos físicos acontecendo, né? Isso era muito comum na época de Kardec, principalmente na manifestações materiais, né? Isso era muito comum nessa época de Kardec, esse tipo de mediunidade. Hoje não é tão comum. Mas todos podem ver, todas as pessoas podem ver, né? Diferente da intuição, da inspiração, dos sonhos, que são individuais, né? Nesse sentido, essa inspiração e essa intuição, a gente vai ter que conhecermos melhor, né? Entender os nossos pensamentos, buscar avaliar os nossos pensamentos para saber se eles são nossos ou não. É obviamente que, se eles são similares aos espíritos que nos cercam, muito difícil a gente vai identificar esses espíritos, e nem é necessário. Basta a gente fazer uma divisão basta a gente saber se aquilo vai prejudicar o próximo ou a mim mesmo, né? Ou se não vai prejudicar, ou vai ser bom para as pessoas, né? Então, a forma com que os espíritos agem sobre nós é a mesma. O que modifica realmente é a direção. Então, agora eu vou compartilhar com vocês um filme, só para vocês terem uma ideia, né? De como realmente a gente pode lembrar como ocorre essa influência. Então, vejamos esse filme, O Ghost. Aqui ele desencarna, ele é assassinado na rua. E aí ele vai percebendo que isso nem sempre acontece com os espíritos, né? Às vezes eles não percebem que eles morreram, nesse caso ele percebeu, que isso é muito forte para o espírito, né? Aí, por exemplo, está um exemplo, né? Uma possibilidade de uma manifestação material, o que não acontece, é muito raro isso acontecer, a gente pode falar que é impossível, né? Que a gente não conhece todas as leis da natureza, mas que é muito difícil acontecer. Uma situação tão dramática, tão evidente, de uma força espiritual atuando sobre o mundo encarnado. Você vê que nesse caso aí, quem seria a médium? Ela própria. Está fornecendo esses fluidos. Vocês vão ver na próxima aula. E no final desse trecho, ele é chamado e
termina se despedindo dela. Uma recomendação que a gente faz quando a gente vai dar essa aula sobre mediunidade, né, é vocês verem alguns vídeos. Né? Um deles é esse aí, né, o Ghost do Outro Lado da Vida. Os outros, que é muito interessante também, que vale a pena assistir. A Casa dos Espíritos, O Sexto Sentido, esse é clássico, né? Espero que todos já tenham assistido, mas se não assistiu, vale a pena assistir. Paranormal. Kardec, que é um livro. Então, Kardec e as Mães de Chico Xavier são 2 filmes que são espíritas, esses são realmente espíritas, e 1922, que é um filme espiritualista. E todos esses filmes aí são filmes espiritualistas, e que, de uma forma ou de outra, eles se aproximam da realidade que os espíritos contaram para nós através da doutrina dos espíritos. Então, por isso que é interessante a gente assistir quando está iniciando na doutrina, né? Que é, além de ser um divertimento, um entretenimento, também é uma forma da gente instruir, e quando a gente tiver aí uns 5 anos de doutrina espírita, estiver estudando bastante, ver de novo quais as percepções que nós teríamos, nós vamos ter, né, depois que a gente vê esses filmes, e aí tem outros olhos, percebe outras coisas, né, que são muito interessantes. Essas pessoas que fazem esses filmes realmente são intuídas, né? É óbvio que são intuídas, que tem espíritos ali que trabalham na arte, trabalham nesses filmes para divulgação mesmo da vida espiritual, né? Então, já põe uma minhoca na cabeça das pessoas, né? De forma que as pessoas possam pensar nessa possibilidade, né? De igual maneira também o Guerra nas Estrelas também tem muitas situações e cenas em que ocorrem essas manifestações, né? Então, outra forma que a gente já comentou, através dos sonhos, né? Na questão 471 do Livro dos Espíritos, Kardec vai perguntar, né? Quando experimentamos uma sensação de angústia, de ansiedade indefinível, ou uma íntima satisfação, sem que conheçamos a causa, devemos atribuir unicamente a uma disposição física, quer dizer, só o físico, só aconteceu por causa que a gente dormiu bem, a gente teve uma noite boa. Quase sempre os espíritos respondem: efeito das comunicações em que inconscientemente entrais com os espíritos, ou daqui com eles tiveste durante o sono. Então, a realidade da vida espiritual, ela também ocorre durante o sono. E é fundamental a gente tomar conhecimento dessa influência, porque dessas similaridades desses pensamentos. Então, como a gente estava dizendo, os bons espíritos, eles vão influenciar-nos quando o indivíduo tem vontade de fazer o bem. Às vezes a gente nem sabe fazer o bem. Às vezes a gente nem sabe amar direito, né? Mas só da gente ter aquela vontade, aquele desejo de fazer, de melhorar, de realmente tentar fazer alguma coisa em função do próximo, né? Seja através de pequenos atos, de intenções ou de orações, já atraem bons espíritos para nós. Da mesma forma que os espíritos maus, só que ainda tem um agravante. No caso dos espíritos maus, a má vontade e a omissão, você não fazer absolutamente nada, também atrai esse tipo de espíritos, né? Então, são 3 situações: a má vontade, a omissão, de não tomar partido, de não fazer absolutamente nada do que você deveria fazer, e o desejo de praticar o mal. Esse é que atrai mesmo esses espíritos maléficos, né? Obviamente que dentro desse extremo de bem e mal, né, que são opostos, há uma faixa imensa de atitudes que a gente toma o dia todo, né? Inúmeras ações vão abrir brechas mentais e emocionais para a atuação desses espíritos, seja eles bons ou maus, seja eles mais ou menos medianos, né? Então, isso quer dizer que o tempo todo nós estamos cercados de espíritos.
Então, eu sugiro, nesse sentido, que vocês façam o curso do bem e o mal, que está também disponível no nosso canal, que vocês vão entender melhor o que é o bem, o que é o mal, de forma a melhor entender essas ações. Na questão 66 do Livro dos Espíritos, Kardec vai perguntar, vai falar que os espíritos inferiores, eles são instrumentos que põem à prova a fé, a constância na prática do bem, a vontade de perseverar e evoluir. Não tem nenhuma determinação do mundo espiritual, superior, ou mesmo de Deus, que faça alguém fazer o mal. Isso não existe. Definitivamente, isso não existe. Não há imposição alguma de Deus sobre esses espíritos. Cada um age conforme a lei de afinidade. Então, são as leis de afinidade que vão determinar como esses espíritos podem atuar sobre as pessoas, né? Desde que sobre ti atuam influências más, é que as atrais. Os espíritos respondem para Kardec, desejando o mal, porquanto os espíritos inferiores ocorrem a te auxiliar no mal, logo que desejes praticá-lo. Só quando queires o mal, podem eles ajudar-te para a prática do mal. Obviamente que isso ocorre, como já foi falado, para o bem também. Então, Deus confia à nossa consciência a escolha do caminho a seguir e a liberdade de ceder a uma ou outra influência contrária que se exerce sobre nós. O tempo todo a gente está nessa situação, né? Aqui tem um desenho do Pato Donald, quem tem mais de 40 anos deve lembrar, né? Que tem um diabinho do lado esquerdo e um anjinho do lado direito. É mais ou menos por aí, né? Uma simbologia bastante interessante nesse sentido. Mas não significa que os espíritos maus praticam essa missão. Então, como a gente aprendeu, né, a vida social, física e espiritual, o meio em que a gente aprende, com os erros e acertos, as tentativas e os erros e os nossos desejos, é que atraem determinados espíritos. Não tem como a gente não pensar, assim como não tem como a gente não sentir, não tem como a gente não ter determinadas ações. Então, a gente vai ter determinadas ações sempre. O melhor é que a gente tenha as ações e que a gente sempre tenha consciência das ações que a gente está tomando, né? Das decisões que a gente está fazendo. Por isso que é importante a gente ter esse tipo de atenção para os nossos pensamentos, para as nossas ações. Então, o Kardec, a apostila, vai terminar dizendo o seguinte, os espíritos protetores, né? Os espíritos protetores são os nossos guias espirituais. Eles nos acompanham desde antes do nosso nascimento e muitas das vezes estão lá na hora que a gente desencarna. Aonde a gente estiver, eles estão lá para nos receber, pelo menos no primeiro instante, né? Eles são pessoas super iluminadas, não são estrelas do outro mundo, são próximas a nós, nos amparam nas nossas provas, consolam nas nossas aflições e sofrimentos, mas eles não necessitam de estar do nosso lado o tempo todo, porque eles mesmos têm as suas tarefas a cumprir, né? Para isso, eles têm os espíritos que estão mais diretamente ligados a nós, que são os nossos laços afetivos, que são nossos parentes dessa encarnação, são amigos, né, que estão mais próximos a nós. Então, esses espíritos, esses guias espirituais, eles possuem laços afetivos consolidados em várias encarnações. Muitas encarnações nós vivemos, trocamos ideias, trocamos amores, às vezes somos esposa, esposo, ou filho, ou mãe, ou pai, né, ou neto, ou amigo, né, um grande amigo que foi a vida inteira, acompanhou a encarnação toda. Então, muitas vezes esses espíritos desencarnam e são espíritos iluminados, que a gente nem tinha ideia, né? São espíritos mais iluminados. Então, eles dão um aval
né, para nós encarnarmos. Então, eles vão seguir conosco nesta vida, né? Não importa muito os nomes, não importa o nome que a gente vai dar, a gente pode dar o nome que a gente quiser, né? Pode chamar ele de santo, ele não se importa, realmente ele não se importa, né? Além desses espíritos guias, há os espíritos amigos e familiares que ficam próximos a nós, né? Muitos desses espíritos que, como eu disse lá no início da nossa aula, que são os espíritos familiares, que às vezes estão num grau muito próximos a nós, mas que não conseguem nos ouvir, estão muito presos ainda à desencarnação, estão num estado de perturbação muito forte. Então, eles começam a vagar, né, como eu já disse antes, eles saem e quando eles realmente reativam os seus laços familiares, eles têm autorização, permissão para atuarem nessas famílias, se é isso que eles desejam. Então, muitas vezes, eles vão ser nossos guardiões do dia a dia, né? Eles vão conversar conosco na hora que a gente estiver solitário, eles vão nos consolar quando a gente estiver com alguns probleminhas de ordem caseira, né? São probleminhas que eles conseguem resolver. Então, eles vão ficar ali muitas vezes eles protegem desses espíritos maus que, porventura, a gente traz da rua ou de alguma situação em que a gente se envolveu. Esses espíritos familiares, eles realmente estão próximos a nós. Muitas vezes a gente conversa com eles sem nos atermos, sem a gente saber, né? Então, por isso que é muito importante a gente ter esse tipo de conhecimento e procurar sentir essas vibrações. São vibrações, muitas vezes, calmas, doces, amigas mesmo, né? Então, encerrando assim a nossa aula, pedimos a Deus, através dos mentores espirituais, que nos ilumine nessas tarefas a cumprir e que nós possamos, se não for possível 100% do tempo, mas a maior parte do nosso tempo estejamos atraindo esses espíritos que nos amigos, que nos orientam e que buscam o nosso progresso. Abraços a todos, agradeço a atenção, espero que tenham gostado. Abraço a todos e a todas.